Jesus ainda salva, liberta, batiza e leva para o céu. E se você é uma pessoa que ainda está presa a alguma coisa neste mundo, se você sofre tentações, perseguições malignas, setas, você vê vulto, você vê barulhos, escuta vozes, hoje eu vou ensinar como se libertar dessas opressões malignas. Fique comigo até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 17 e 18. O 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, e nem o conhece. Vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. O 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Vamos começar pelo meu testemunho. Eu morava numa casa, e nessa casa havia um corredor. Você entrava pelo portão, você vinha pela rua, você entrava pelo portão, aí você descia até lá embaixo, e ali era a minha casa, era de aluguel, e no fundo dessa casa, no fundo da casa, havia um terreno muito grande, e depois desse terreno havia uma grande chácara que dava no fundo da minha casa. Essa chácara daria mais ou menos meio quarteirão. Ela era uma chácara bem grande e havia muitos pés de bananeira ali. E até então a minha mãe estava viva. Na época eu tinha 9 anos de idade e nada acontecia. Eu não escutava barulho, eu não escutava vozes. Até então, esse período eu não escutava nada dessas coisas. Mas ao passar do tempo a minha mãe veio a falecer. Eu tinha ainda 9 anos de idade. Minha mãe veio a falecer, e depois que ela faleceu, em seguida começou uma sessão de perturbação, de barulhos, e a minha casa perdeu o controle, os meus irmãos brigavam um com o outro, havia ali um problema muito grande espiritual, uma perseguição muito pesada. Olha, gente, muitas das vezes tem pessoas que são maldosas, tem pessoas que fazem bruxaria, tem pessoas que por inveja vai lá, tenta contra a sua vida. Tem gente que não pode ver você ter nada. Se você tem alguma coisa, o indivíduo ele já começa a ficar com inveja, ele começa a colocar olho gordo, ele começa a colocar todo tipo de maldição diabólica na sua vida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se defender dessas coisas. Essas coisas existem e você tem que se defender. Como se defender? Usando o nome de Jesus. No fundo desse quintal, a gente possuía naquela época 3 cachorros. Esses cachorros familiares, cachorro da família. E esses cachorros defendiam a casa de todo tipo de indivíduo que tentava entrar pelo portão. Eles avançavam, eles iam para cima. Porém, começou a acontecer algo muito estranho no fundo da minha casa. Da chácara para dentro do meu quintal, havia só uma cerca que separava a chácara e o meu quintal. E na entrada dessa chácara, bem ali entre a divisa da cerca, tinha um corredorzinho que passava pelo meu quintal. E do lado de lá da chácara tinha uma cocheira de colocar cavalo. Ali só ficava uma égua que ficava ali. E durante o dia o dono vinha, colocava capim e ia embora. Ele fazia ali, cuidava dela, né? Tratava ela bem, tudo. Porém, quando era noite, começou uma sessão de barulho no meu quintal. Então, a partir daí então, eu já estava com 10 anos de idade quando isso começou a acontecer. Então eu escutava barulho de gente correndo no quintal, subindo e descendo, subindo e descendo. Era uma perturbação terrível. E eu não entendi o que era muito bem. Eu tentava passar para o meu pai, mas o meu pai era um homem muito desacreditado, ele era muito incrédulo, ele era um homem que só acreditava no que via. E meus irmãos
também não estava nem aí, um ia pra balada, e o outro ia não sei pra onde, e ninguém parava em casa naquela época, e só eu ficava com ele em casa muitas das vezes, principalmente fim de semana ou de sexta-feira, e começava a escutar esses tipos de barulho, esses tipos de perturbação. Até o ponto de eu começar a escutar vozes malignas. Por quê? Eu sei que era maligna. Porque eles falavam, e eu conseguia ouvir tudo que eles estavam falando, porém eu não entendia nada. É como se eles estivessem falando outra língua, ou parecia que eu ia entender, aí embaraçava de novo. E eles falavam toda a noite, toda noite. O problema era o seguinte, você pode pensar, mas era o seu vizinho, eram os seus vizinhos todo dia falando. Não, porque em volta da minha casa, os vizinhos dariam o quê? Mais ou menos uns 10 metros de distância e havia um grande muro que separava eles do corredor na minha casa. Então cada vizinho ficava a 10 metros de distância da minha casa. Mas as vozes que eu ouvia era perto da janela da minha casa. E dava para mim ouvir eles falando, porém eu não entendia nada. Então começou uma sessão de cachorro latindo no meu quintal, porque a gente tinha 3 cachorros, e esses cachorros começaram a latir, e toda noite uma cadela começava a apanhar e levar várias chicotadas, e muitas das vezes eu sem entender o que estava acontecendo, porque a perturbação era tamanha. Mas a minha mãe, quando estava viva, era uma mulher que orava. Então eu tentei orar, mas nada aconteceu, porque eu ainda não sabia orar como convinha, eu não sabia ainda clamar o nome de Jesus, eu ainda estava perdido, mas agora eu quero contar para você como eu cheguei à libertação, como eu consegui se safar de todas essas perseguições, como eu consegui ser liberto de toda aquela situação. Então nós vemos aqui no livro de João, né? Aonde eu li, no capítulo 14, no verso 17 e 18, dizendo Jesus que partiria, mas enviaria o Consolador para que ficasse conosco para sempre. E quem é esse Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele é o nosso Deus, foi enviado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor da redenção, o Deus da libertação, o caminho, a verdade e a vida. É o nosso Senhor amado e querido Jesus. Eu gosto de falar do nosso Senhor porque ele é magnífico no que ele faz, ele é esplêndido e poderoso. Então, chegou uma certa época da minha vida que eu estava perdido, eu já estava com 20 anos, não sabia o que fazer, estava possesso, estava endemoniado, eu não tenho medo de falar e nem vergonha, eu estava praticamente possuído por demônios na época e não sabia o que fazer e nem como se livrar. Havia uma depressão, eu sentia que um vulto me perseguia, sentia que algo me observava, mas eu olhava para trás, nem nada havia. Se eu andasse à noite na rua, eu sentia que aquilo ficava me cercando, me perturbando, à espreita. Mas eu sabia que Jesus liberta e que Jesus é o dono da salvação, o dono da minha e da sua vida. Ele liberta o mais vil e miserável pecador. E hoje Deus vai libertar você através desse pequeno testemunho. Então, essa passagem me adotou, porque eu era órfão. Aos 17 anos, eu havia perdido meu pai. Então, eu fiquei órfão. Eu comecei a morar sozinho. E ali eu comecei a passar por várias experiências. Passei pela experiência da solidão, passei pela experiência do desprezo, passei por várias experiências, até que um dia eu viesse a conhecer a Jesus. E uma certa feita eu estava dentro da igreja, e ali o pastor, tomado por Deus, dirigiu uma palavra, e a palavra falou comigo profundamente, e eu fui até lá na frente, aceitei a Jesus, e quando eu aceitei Jesus, fui para casa e comecei a orar. Passei a noite orando.
Eu passei a primeira vez orando, nada. A segunda vez eu passei a noite praticamente orando, implorando para ser liberto daqueles demônios e nada. Na terceira noite houve-se uma manifestação. Jesus começou a se manifestar. Eu senti que o meu corpo começou a levitar, a minha alma como se quisesse sair do corpo. De repente eu vi uma luz e um trono, e nesse trono via um homem com os olhos de fogo e tampava todo o resto do seu rosto, e eu não conseguia enxergar. Então, quanto mais eu tentava enxergar, mais o rosto embaraçava, mais luz, e a luz ardia os meus olhos, por incrível que pareça, e eu escutei uma voz dizendo que ele iria me libertar. Em seguida, meu corpo começou a arrepiar e saía mais vultos e vultos e vultos. E vultos saíam do meu corpo. E eu não entendia porque aqueles vultos estavam saindo, mas sabia que eram os demônios. Mas então, cada vez que eu clamava o nome de Jesus, mais o meu corpo se arrepiava. Aquele que tem experiência sabe do que eu estou falando, que eu não estou mentindo. E saía aqueles vultos um após o outro, e eu via eles passando pelas minhas vistas, mesmo eu com os olhos fechados, eu via aqueles vultos saindo e passando, meu corpo se arrepiava todo, até que naquela noite eu fui liberto. A partir daí então, eu comecei a dedicar a minha vida com oração e muito jejum. Eu jejuava. Se alguém diz para você, se algum cristão diz para você assim, olha, não jejua não precisa, Jesus já jejuou por você, e que blá blá blá, e que blá blá blá, não dê ouvido. Jejue sim, Deus irá responder o seu jejum, Deus irá responder a sua oração. Bota a cara no pó, anda de joelho, não tem problema. O crente, ele tem que andar de joelho, ele tem que andar com o rosto no pó. Ele tem que andar meditando nas escrituras e vigiando o tempo todo, orando o tempo todo para que ele possa resistir às astutas ciladas do diabo. Se você quer resistir às astutas ciladas do diabo, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que descer. Então, ali eu fui liberto e comecei a viver cheio da graça. Eu ia trabalhar cheio da graça, eu voltava cheio da graça, e eu dizia assim, olha, eu estou sentindo a presença de Deus de um jeito maravilhoso, eu estou sentindo a glória de Deus de uma forma fantástica, eu gostaria que essa graça jamais saísse de mim, mas não saía. Quanto mais eu orava, mais eu sentia a presença de Deus. Quanto mais eu buscava, mais eu deixava de ser eu mesmo, e era cada vez mais Jesus na minha vida. E aí o tempo foi passando, eu fui buscando até que veio o dia de eu ser batizado com o Espírito Santo, e ali eu fui tomado por línguas de fogo, e ali eu comecei a falar em outra língua, uma língua angelical, uma língua que eu nunca tinha visto antes, e meus lábios ali se moviam contra até mesmo a minha vontade, e muitas das vezes eu tinha que fechar a boca para poder parar de falar, mas eu não queria parar, porque era muito bom, era algo glorioso, algo que me queimava de dentro para fora. Eu vivi essa experiência, eu tive essa experiência na minha vida, ainda que muitos não creiam, muitos cristãos dizem que isso não é verdade, que batismo com o Espírito Santo é isso, aquilo outro, mas eu digo para você, no mesmo dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, recebi o dom de profecia. E a partir daí, então, o dom de profecia eu tomei posse e fui portador do dom de profecia, aonde começou, muitas das vezes, várias provas a acontecer na minha vida, experiências foram se desenrolando através do dom do Espírito Santo. Mas alguém pode dizer para você, mas profeta não existe, é coisa do passado, blá blá blá. Irmãos, não existe ministério de profeta, mas existe dom de profetizar. E o dom de profetizar, até hoje, eu sou possuidor desse dom, eu sou portador desse dom, e ninguém vai me convencer ao contrário, porque eu vi Deus fazer diversos milagres através do dom de profecia. Seja você crente que crê ou deixa de crer, problema seu, isso não é problema meu. Eu creio e pronto, e acabou. Eu creio nisso, e Jesus é o meu pai. Jesus me adotou quando eu ainda estava perdido, quando eu ainda não era ninguém, quando eu ainda estava jogado às traças, quando eu ainda não tinha familiares, quando eu ainda estava jogado aos cantos. Jesus foi lá, me amparou, me resgatou
e me deu uma oportunidade a cuja qual eu já não tinha mais esperança, eu já não acreditava mais, mas Jesus foi bom e me salvou. O que eu quero dizer para você, se você sofre perseguição, se você sofre setas malignas, se você sofre mal olhado, inveja, você não entende porque as pessoas te odeiam tanto, você não consegue entender porque você é tão perseguido e sofre muito, porque você é um escolhido. Deus chamou você de uma forma especial, e hoje Deus está chamando você de uma forma especial, através desse testemunho que eu estou te dando. Deus irá salvar muitas pessoas através de você. É só você abrir a boca, deixa Deus te tomar. Não importa o que vão dizer, não tenha medo. Deus é contigo. Você será um portador pelo intermédio será a voz de Deus, assim como foi Moisés e Arão. Você também foi escolhido, então Deus irá te usar com muito poder. Deus irá te usar com muita ousadia. Mas para isso você tem que descer, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que parar de pecar, você tem que inclinar a sua atenção a Deus, você tem que começar a meditar mais em Deus, você tem que se concentrar mais em Deus. Para isso é necessário você deixar o eu de lado, esquecer os seus problemas, esquecer o seu eu, colocar a cara no pó e deixar Deus fluir em você. E você será liberto. Nenhum maligno não mais vai te tocar, porque você agora está protegido pelo poder do grandioso Senhor dos Exércitos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Espírito Santo é o teu consolador. O Espírito Santo consola, ele é consolador. Então, nesta vez eu posso dizer para você que ele é uma pessoa. O Espírito Santo fala, está em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo consola. O Espírito Santo é o ser que encherá você de dentro para fora e você nunca mais estará sozinho. Então, se você é solitário, se você é sozinho, se você passa por todas essas coisas que eu mencionei aqui, você não mais passará, porque Deus será contigo pela eternidade. O céu já começa aqui. Entenda bem, o reino do céu já está aqui. Quando a palavra fala, olha, arrependei-vos porque chegado é o reino dos céus, significa que você já está vivendo o reino dos céus. No momento que você aceita Jesus, você já começa a viver o reino do céu na sua vida, dentro de você. Você não precisa sair daqui e ir lá para o céu. Não, você já está vivendo o reino do céu, porque Deus já começou a reinar na sua vida, de medida que você vai se entregando cada vez mais, mas Deus é Ele em você, e você menos você em você mesmo. E você vai crescendo espiritualmente na graça, na força da sabedoria, e com muita paz e alegria na alma, mesmo nas perseguições. Olha, eu tenho certeza que esta palavra vai falar grandiosamente ao teu coração. Eu vou parar por aqui porque o vídeo vai ficar muito grande. Gostaria de dar o meu testemunho. O meu testemunho é muito grande, mas hoje não vai dar para falar todo ele aqui nesse vídeo, porque eu levaria mais ou menos 1 hora ou 2 falando sobre o que Jesus fez na minha vida. Acredito que através dessa palavra Deus vai te abençoar. Se você gostou desse testemunho, escreva aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, manda para sua família, manda, se você tem irmão, se você tem pai, se você tem mãe, manda para os seus familiares, porque eles precisam ouvir que Jesus ainda trabalha na terra. Jesus ainda está trabalhando neste mundo. Não estamos sozinhos, por mais que sejam grandes as aflições. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de ajudar esse canal para que ele alcance mais pessoas e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.